Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Oi, Mari. Olá, Iris. Laurien. Boa noite. Se puder falar se estão me ouvindo bem. Professor já entrou, já te chamo, tá, professor? Só um minutinho. O pessoal tá chegando ainda. Vamos lá. Sim. Obrigada, Stella. Oi, Rose. Obrigada. Tô só esperando o pessoal entrar pra gente começar. Bom, vou começar enquanto o pessoal tá chegando. Bom, meu nome é Thaís, eu sou psicóloga, sou sócia da Mariana que tá aí com a gente. A gente é sócia da Gente SA Consultoria. Eu trabalho em recursos humanos há 18 anos. E hoje a gente, em homenagem aos professores, né, Semana dos Professores, a gente resolveu fazer uma live com um professor para falar um pouco sobre educação e essa era digital, enfim, quais foram as dificuldades, tudo que a área de educação vem enfrentando. E para você que está se perguntando o que isso tem a ver com RH, tem tudo a ver com RH. Afinal de contas, a gente tem a área de treinamento e desenvolvimento e as empresas também tiveram que se reinventar nesse período todo. Já era, né, algo que vinha numa crescente, mas a gente precisou também mudar e fazer novas coisas para poder se reinventar nesse período aí, principalmente de pandemia. Mas eu não sou a pessoa assim que tenho muita propriedade de causa, por isso a gente vai convidar o professor, ele já está online, professor Jambeiro. Na verdade, professor João Jambeiro, né? Mas os alunos dele, ele é mais conhecido como professor Jambeiro. Eu vou te chamar. Pessoal, enquanto ele vai entrando, conectando aí, chegou aí. Oi, Olá, tudo tudo, beleza? tudo bem? Como é que tá o áudio? Tá legal? Aqui pra mim tá ok. Se o pessoal Beleza. puder comentar aí, acho que deve, se pra mim tá ok, deve estar ok pra todo mundo. Isso, só ajeitar aqui. Tem um tempão que eu não faço live no Insta, eu tô fazendo muito no YouTube. Como é que você tá, Tudo Thaís? Tudo bem. beleza? Tudo bem. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da sua trajetória, o que que você faz antes da gente entrar no assunto. Beleza. Primeiro, agradecer o convite, tá? Fiquei muito feliz, muito lisonjeado pelo convite. E assim, eu sou o professor Jambeiro, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jambeiro. Eu dou aula há 18 anos, estou há 18 anos nesse mercado. Sou bacharel e licenciado em História pela Universidade de Brasília. Tenho uma especialização, né, uma pós-graduação em ensino à distância. Né? Então, a realidade que a gente está vivendo hoje é o que eu estudo desde 2012. Sou graduando em Direito, estou terminando esse segundo semestre já de bacharelado em Direito, que é um sonho antigo que eu tinha de criança também. E tem a questão da gente poder trabalhar com pessoas. Eu acho que o principal de ser o professor, ou até educador, essa palavra é muito interessante, porque a gente vai mexer com pessoas. Eu acho que é isso que conecta eu com você. Né? A questão é a gente trabalhar com pessoas. Eu Com brinco que eu trabalho com certeza. pessoinhas, né? Eu falo que eu trabalho com pessoinhas, você com pessoonas. Né? Mas, mas é bem legal a questão de trabalhar com gente, né? Eu gosto disso, eu vendo a evolução dos jovens. Eu dou aula do sexto ao nono ano,
né? A minha área há muito tempo, eu também dou aula para o ensino médio e tal, mas a minha área que eu mais curto trabalhar é do sexto ao nono, porque você está formando ali o adolescente. Então você dá exemplo de comportamento, exemplo de atitudes, exemplo do que fazer ou não, e muito mais do que palavras, o exemplo do professor, o exemplo da pessoa que está ali ensinando alguma coisa é fundamental. Bacana. Antes da gente começar, só avisar o pessoal, aqui embaixo, não sei se dá para todo mundo ver, tem uma setinha, você pode mandar o convite para as pessoas e tem uma caixinha com ponto de interrogação. Se alguém quiser fazer perguntas, pode mandar por ali ou deixa nos comentários que depois a gente vai lendo. Ou a gente vai respondendo as perguntas conforme forem chegando, ou a gente vê como fica melhor. Fala, professor. Aqui, para mim, só aparece a setinha e o campo de comentário. Não tô vendo. Eu não sei se é porque eu tô na live contigo, mas eu não tô vendo a caixinha. Mas a caixinha acho que aparece pro pé que você está como convidado, né? Aí acho que você entendi, não consegue fazer mesmo. pergunta. Vamos lá, mas então. Mas é isso aí, vamos lá. Antes da gente falar, eu queria que você falasse um pouco dos benefícios dessa nova era, né? Primeiro eu queria te agradecer, antes de qualquer coisa, agradecer você ter aceito o convite. Eu conheço o Jambeiro através das redes, né? A gente não se conhece pessoalmente. Mas já somos grandes amigos. Sim, a gente se conhece já faz algum tempo, né? E para quem não sabe, a minha primeira live foi o Jambeiro que me deu várias dicas. Eu estava super nervosa. E eu não lembro. Que agora não esteja, tá? Agora é que vai ficando um pouquinho mais tranquilo. Mas foi o Jambeiro que me ajudou e me falou um pouco sobre o que fazer na live. Então, eu nunca tive a oportunidade de falar isso, mas obrigado pelas dicas. De nada. E obrigado por aceitar esse convite de participar. É uma forma que nós, da Gente SA, entendemos para homenagear vocês, educadores. Eu não trabalho na área de educação, mas como eu trabalho com treinamento, eu não deixo de ter uma ligação. Mas a nossa homenagem aí, já afinal de que amanhã é dia dos professores, então é uma forma que a gente encontrou de homenagear vocês, tá certo? Obrigado, fico feliz. Eu queria que você falasse, como educador, quais são os benefícios dessa nova tecnologia, né? Eu sei que todo mundo teve que se reinventar, tanto empresas como a própria área, principalmente a área da educação, mas vamos falar da parte boa. O que você vê de benefício com essa nova era? Eu vou começar pelo que você falou. A questão de, por exemplo, eu poder te ajudar naquelas suas primeiras lives, né? Tem uma frase que tem hoje no mundo da internet que fala o seguinte: você tem vergonha de fazer uma live? Faz 50. Porque aí a vergonha vai se indo embora, né? Eu lembro a primeira vez, e assim, eu nunca tive ideia de fazer live, de ser youtuber, de ser influenciador digital, e hoje eu sou, né? E assim, as coisas foram acontecendo e eu fui entrando no mundo da internet. Eu falei, gente, eu trabalho já com EAD, mas eu não tô botando minha cara, eu vou colocar. As primeiras lives, quem olha meu YouTube, meus primeiros vídeos ali eram horrorosos. Mas eu fui fazendo, já tô agora na live, amanhã, se eu não me engano, minha live de número 70, né? E vamos que vamos. Além de outras que eu não consegui salvar. Mas assim, a questão da tecnologia, hoje em dia, é fundamental. Tá? Eu sempre falo no meu conteúdo, nas minhas lives, para professores, sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que é uma estrutura de orientações que os professores podem usar para ensinar. E você tem uma das competências, que é a número 5, que é a cultura digital. E quando aconteceu da gente entrar nesse mundo, mesmo que por causa da pandemia, foi aquela coisa de você ter um banquete na sua frente, disponível para trabalhar, né? Então a questão dos benefícios, né? Primeiro o universo. O que é esse universo hoje que a gente tem de aulas online? Que alguns falam que é aula remota, aula à distância e tal. A gente teve, mesmo que na marra, que entrar num universo que numa situação normal demoraria talvez anos para as empresas começarem a fazer o home office efetivamente, que as pessoas tivessem contato com esses equipamentos, fazer uma reunião no Zoom, fazer uma live no Insta, fazer uma transmissão no YouTube, e a coisa aconteceu. Eu dou aula em 2 colégios, e um demorou 1 mês para poderem voltar às aulas, no outro foi 1 semana. Né? Então a gente foi agindo rápido, os professores fazendo,
e eu ajudando os colegas com os cursos e fazendo tipo cursos intensivos de Zoom, de Meet, de Microsoft Teams. Então, assim, o que eu vejo hoje de interessante, de benefícios as pessoas perceberam que a tecnologia é sua aliada, né? As pessoas perceberam que o celular, que o notebook, que a internet é amiga dela. E dá para você utilizar a internet, pegar um telefonezinho assim e fazer coisa útil. Não é só ficar no TikTok ou no Instagram, né, rindo. Você pode utilizar para conteúdos importantes, para dar aula, para fazer cursos, né? Eu vendo cursos de treinamento para professores, né, sobre esse assunto que eu falei da BNCC. Então, é importante a gente ter essa noção de que a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? E ajudando a gente, o desenvolvimento de todo mundo vai seguindo, né? Então, quando a gente tem a questão de olhar, eu sempre falo, vamos ver o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Então, a questão do meio cheio é isso, a gente ter a aplicação efetiva da tecnologia que vai, num certo ponto, né, quando tivesse novo, normal, que está vindo aí devagarzinho, a gente ter a questão de economia de combustível, economia de tempo. As escolas, por exemplo, falaram, a gente não vai mais fazer reunião de coordenação pedagógica presencial. Não tem necessidade. Porque a gente tem a cada 15 dias, se eu não me engano, eles falaram, uma vez a cada bimestre, a gente pode fazer junto, quando voltar, poder ter contato, né? Uma vez por bimestre a gente faz junto para se ver, se for o caso, mas as reuniões vão ser dali para frente online. Isso já dá uma economia imensa de combustível, de você sair de um local para o outro, de trânsito, de pegar ônibus, metrô, trem, carro, né? Então é uma coisa. Para o aluno, tem alguns que não gostam, mas eu vejo um benefício que vai perdurar mais para frente. A economia de papel nas provas, por exemplo. Você pode fazer uma prova online, né? A forma de se montar uma prova online é diferente da prova presencial, óbvio. Mas você economiza toneladas de papel a cada avaliação, né? Aí a questão do meio ambiente, economia também de orçamento das escolas, né? Você pode fazer uma prova online. Um recurso que eu uso hoje, que eu vou usar para frente, é o do Google Forms, por exemplo. Eu pego e faço um questionário ali, uma lista de exercícios, os alunos respondem. Na hora, eu já tenho a porcentagem em gráficos e tudo mais de quantas questões os alunos acertaram, quantas erraram, e eu consigo ver ali em tempo real se o que eu trabalhei com eles em sala foi compreendido ou não. E eu posso, na hora, voltar um pouco, ao invés de esperar chegar a prova mensal para ver o desastre que foi, né? É um ganho muito grande. Isso com certeza vai poupar vocês recurso até para é os jogos online, né? Eu utilizo muito. Oi, pode. Sim, sim. Isso. A sua voz está falhando um pouco. A minha voz está falhando? Você, na verdade, travou aqui para mim. E voltou. Eu tirei do meu Wi-Fi aqui, porque Aí estava oscilando, né? Aí, assim, é até legal para ver isso que você falou aí. Enquanto você estava travado, eu já fui levando aqui. Então a gente não ter a vergonha, o medo, né? E vamos embora. Mas assim, voltando. A questão que a gente tem da tecnologia, além do Google Forms, por exemplo, que como você falou, ajuda muito na correção, eu coloco o gabarito lá, os meninos vão marcar, eu já vejo na hora, eu não preciso gastar horas, às vezes dias. Normalmente eram dias, corrigindo em papel e somando a nota. Era um trabalho, velho, imenso. Eu botava minha esposa, né? Eu botava minha esposa, que é professora, para me ajudar. As questões de marcar X eu botava pro meu cunhado me ajudar, minha mãe, botava todo mundo para trabalhar. Hoje em dia não, eu boto ali, rapidinho já tá o gabarito, eu dou uma olhada, se tem alguma questão aberta, né, de escrever, eu dou uma olhada. Facilita demais também, é muito fácil você pegar cola da internet, porque eu vejo que meus alunos, eles têm uma dificuldade muito grande, e é normal da idade, tá? Fazer frases elaboradas como um adulto faz, por exemplo, com a construção gramatical certa e tal, não sei o quê. E aí, você normalmente vê os alunos, a grande maioria, eu diria uns 80% dos alunos do sexto ano até o final do médio, escrevendo nós vai, né? E de repente aparece um texto.
De acordo com o autor fulano de tal, a hermenêutica não existe. O aluno não vai escrever isso. Então, eu seleciono, botão direito, Google. Aí eu pego o site que está a cópia, coloco lá o link do site que teve a cópia e ele perde aquela questão. Né? Então, facilita muito o trabalho do professor. E eu gosto também de utilizar jogos. Né? Tem várias plataformas de jogos, e uma que eu gosto de utilizar é o Quizzes. Tá? Com Q-U-I-Z-Z-I-Z. Que eu posso selecionar conteúdos, eu seleciono de história, que é a minha área, e faço desafios com os meninos, normalmente 1 minuto ou 2 para eles responderem cada questão. No final também aparece essa tabela de porcentagem, de gráficos para mim, é divertido, eles competem, aparece um ranking, então a molecada se diverte. Então é isso, eu vejo dessa forma a questão do lado positivo. Agiliza o trabalho do professor, porque a gente tem muita carga fora da escola. Agiliza para você verificar se aquele conteúdo trabalhado está sendo realmente aproveitado ou se os meninos estão com aquela cara assim, né, se eles estão entendendo ou não. Né, você tem um resultado positivo nessa forma de se trabalhar. Eu acredito que isso vai permanecer após o retorno do convívio escolar. Né, você utilizar recursos online, recursos digitais para o ensino. Inclusive tem sido esse o tema das minhas postagens recentes no Instagram. Você falou aí sobre que você gosta de jogos, inclusive um dos temas de um dos nossos artigos, nós falamos sobre essa nova tecnologia que é a gamificação, que é trazer isso tanto para o lado empresarial como para a área de educação, e que a gente acredita que isso é o futuro, né? Você vê muita gente jogando, e por que não? Hoje em dia você tem até processos seletivos que você já faz jogando. Então, algumas empresas já utilizam desse recurso para isso. Eu sei que a gente falou o lado bom, mas como tudo tem dois lados, eu queria que você falasse um pouco para mim qual que é o lado ruim dessa nova era. Por mais que a gente entenda que é o que está caminhando, a gente sabe que algumas coisas não vão ser tão ótimas, algumas coisas a gente entende. Então, você como professor, o que você acha que vai ser... Nós vamos ter algum tipo de malefício, por exemplo, com essa nova tecnologia? Eu acho que hoje estão acontecendo alguns. E aí depende de cada um, para ver, de cada um no sentido de professores e escolas, né? E aí a gente pode ampliar para empresas também, se isso vai continuar sendo um malefício ou não. Que seria o seguinte, peraí, deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Tá. O que seria? Nem todo mundo tem acesso. Né? E eu quero desdobrar isso depois, mas assim, nem todo mundo tem acesso à internet com qualidade. E aí então você tem uma dificuldade em cima disso, né? Das pessoas poderem acessar, né? Porque a gente fala basicamente do universo de escolas particulares, né? E quando você vai falar de escola pública, a realidade é outra. Mas quando a gente tem a questão de malefícios imediatos na minha área de atuação, a gente vê o seguinte: o aluno se dedica, alguns alunos na realidade se dedicam menos, né? A gente vê essa situação, eu vejo claramente nas aulas, quando eu faço atividade, eu sempre gosto de perguntar, eu vou perguntando aleatoriamente. Eu pergunto para Maria, eu pergunto para o João, para o Paulo, para o Vitor, para a Sabrina. Eu pergunto durante o desenvolvimento das aulas, eu falo, e aí, o que você acha e tal, qual é a sua ideia e tal, para participarem. Eu sempre sou dessa questão proativa. E a gente vê alguns alunos que estão fechados o áudio e a câmera e não participam, e não falam nada. Então a gente percebe que nesse momento, essa parte negativa seria isso, que muitos alunos não estão se dedicando, não estão estudando como talvez fosse no mundo físico, presencial. Né? Então acaba que são prejudicados nisso. Né? Eu digo assim, pelo menos Diga, na minha época, né? Não sei se a gente sempre tinha a turma do fundão, a turma que não gostava de participar. E querendo ou não, a gente... Como que isso está sendo, por exemplo? Porque você tem lá todo mundo que deveria estar conectado. E aí você tem essas pessoas que você não sabe se elas estão prestando atenção ou se elas colocaram no mudo e estão fazendo outras coisas. Como que você lida com isso? Para poder dar a sua aula e garantir que isso chegue até a turma do fundão, né? Por exemplo. A questão, assim... Eu era, por exemplo, do fundão uma época também, eu gostei muito de ficar na frente, depois eu era do fundão, mas o que a gente faz? Eu sempre estou com o WhatsApp no celular aberto. Aí eu percebo que o aluno não está respondendo e tal, eu falo, galera, só um segundo, fecho câmera e áudio,
manda um áudio para a coordenação. Ó, os alunos fulano, fulano, fulano e fulano estão aqui só de presença, eles devem estar dormindo. Na hora, a coordenação entra em contato com as famílias, mas é na hora. Dá 5 minutos que eu sou X9 desse jeito, os alunos voltam e perguntam, oi, professor, e tal, falo. Eu tenho, inclusive, um aluno que ele é filho do diretor da escola. Né? E aí eu mando mensagem pro pai, o pai já fala com o moleque, e normalmente ele tá dormindo. Ele entra lá para ganhar presença e tal, mas o moleque tá lá. Então eu já chego e falo, ó, acorda, vamos lá. E aí então, porque no presencial eu posso sair andando na sala, né, eu converso. Aí eu adoro fazer isso, eu adoro pregar uma peça nos alunos. Às vezes o aluno tá dormindo, né, eu chego e começo a falar com uma voz diferente no ouvido dele, ou então eu pego e faço uma cosquinha, ou dou um susto. Então eles sabem que dormiu na minha aula, eles vão dançar, né? Mas assim, a gente não tem isso no online, né? Então seria um pouco da perda dessa interação, né? Um outro ponto que eu vejo que não seria tão positivo, né? A perda da interação, você vê que alguns alunos não estão participando como deveriam, né? Como seria possível, inclusive, por essa questão de estar dormindo, de não estar preocupado com dar tanta atenção assim, e também, como eu falei lá no comecinho, a questão de você não ter um acesso universal na questão das pessoas poderem entrar na internet, né? A Regina tá rindo aqui, mas é desse jeito. Deixa eu ver aqui como é que é. Alguém escreveu aqui. Ah, sim, a Mariana botou aqui, de assistir aula gravada. Exatamente, eu gravo as aulas, né? E a gente disponibiliza depois no ambiente do colégio. Mas mesmo assim, o menino... O Arthur também comentou aqui, ó, não Diga. seriam alunos mais tímidos também, por isso se escondem? Alguns, eu entendo isso, né? Mas aí a gente vai percebendo cada um. Eu tenho alguns alunos que são super tímidos, eu chamo, eles não respondem e tal. Normalmente depois a mãe vem no privado no Instagram e tal, e fala, olha, porque meu filho é muito tímido. Eu falo, não, eu entendo. Eu chamo eles justamente para eles tentarem participar. Mas eu vejo que assim, se eu tenho uma turma de 40 alunos, 5, 6 são tímidos. Os outros 20 e poucos participam. E sempre tem uns 3 ou 4 que são preguiçosos. Tá? Que já eram preguiçosos no presencial. E só levaram isso, né? Pro online. Né? Mas preguiçoso no sentido de realmente não quero estudar, não tenho estímulo, não tenho vontade, aí o professor corre atrás, eu chamo eles para fazerem outras coisas. Eu sempre busco criar atividade lúdica, brincadeira, jogos, trabalhos, manuais e tal, e eles não participam. Né? Então não estão nem um pouco preocupados. Certo? E é uma outra discussão, que inclusive eu vou falar sobre isso amanhã na minha live, aí assistam para poder entender mais esse desdobramento. Mas assim, você tem os alunos preocupados em jogar Free Fire, Fortnite, e LoL é o que eles mais querem saber de jogar, né? E eles não estão preocupados com a questão da aula, já não era no presencial, então o online aumentou isso. O aluno está presencial aqui no computador e está jogando no celular, ou o inverso, né? E aí você tem então essa questão de não conseguir fazer para um grupo esse acesso. E deixa eu te perguntar, você acha que o ano que vem, por exemplo, quando voltar, eu sei que alguns lugares, né, pelo menos aqui em São Paulo, já estão voltando às aulas presenciais, não tudo, né, estão voltando gradativamente, mas você acha que o ano que vem, quando voltar às aulas, a gente vai ter um déficit de educação por conta desse ano e por conta... Porque, assim, você estuda desde 2012, mas com certeza você deve ter colegas que não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo e tiveram que, vamos fazer. Então, você acredita que vai ter um déficit na educação por conta desse ano, dessas mudanças, enfim? Com certeza. Eu não tenho como mensurar isso ainda, porque eu não tenho dados estatísticos. Mas na prática que a gente percebe, tanto de professores quanto de alunos. Né? Por isso que eu tenho esse curso para professores, para poder ajudar os professores a entender a BNCC, entender como trabalhar com tecnologias online, né? Entender como fazer a tecnologia funcionar do lado deles, até se for o caso, criar um curso online deles para ganhar uma grana na internet. Mas os professores correram atrás, se viraram, mas tem um certo déficit. Então nem todos eles vão utilizar esses recursos quando voltarem para a sala. Eu tenho amigos que falam claramente para mim, eu vou voltar para o pincel e para o quadro.
Eu não quero saber mais. É o demônio a internet. Porque não entendem, né? Então ficaram assustados, preocupados. Mas é o que eu falo para eles. Quem não se adaptar vai ficar fora do mercado. E isso é importante tanto para mim, professor, quanto para você de consultoria de RH. Quem não se adaptar vai ficar fora do mercado. Vai rodar. Vai ficar lá batendo em porta, ó. Batendo em porta e não vai ter gente abrindo. Né? Porque só quem tiver atualizado vai estar nesse mercado. Então é importante isso. Os professores vão correr atrás. Questão de alunos. Como a gente falou, tem uma grande quantidade de alunos que não têm acesso à internet e os que têm, a gente percebe que pode acontecer também da questão dele não ter entendido muito bem o conteúdo, ficou com vergonha de perguntar, ou não desenvolveu como achou que podia desenvolver e teve alguma dificuldade. Eu ainda não tenho, como eu falei, como mensurar a profundidade disso, mas com certeza vai ter algum déficit. A gente só vai ter que ver isso. O MEC, ele soltou agora, tem uma semana ou duas, ou melhor, o Conselho Nacional de Educação, CNE, soltou uma resolução aprovada por unanimidade, que eu acredito que já foi homologada pelo ministro, só faltava isso para valer, em que ela fala, olha, ao invés de a gente ter um ano de ensino, né, ano de 2020, vamos fazer o ano 2021, como se fosse mais ou menos uma temporada de futebol americano, sabe? Que você emenda um ano com o outro. Por quê? Você evita a recuperação, reprovação em massa, seriam milhões e milhões e milhões no Brasil inteiro, e você faz esse ciclo de 2 anos, né, para que o aluno que teve essa dificuldade agora consiga recuperar essa dificuldade no ano que vem, quando a gente voltar, se Deus quiser, a ter o convívio intenso das pessoas, e aí você conseguir fazer com que isso seja adaptado a essa nova realidade. Então, quando você tem essa possibilidade de trazer esse ajuste, né, por causa de uma situação que jamais seria prevista, você consegue ter uma adaptação interessante, um acomodamento das situações para que essas possibilidades de déficit sejam sanadas durante o ano letivo de 2021, né, que vão ser em torno de 200 dias letivos, 250 mais ou menos. Mas aí você teria um ano a mais, é isso? Por exemplo, meus alunos do 8º ano agora, ano que vem vão para o 9º. E aí então buscaria-se evitar a repetição de ano nesse momento, né? Porque teriam N situações. Né? O aluno poderia entrar facilmente na justiça falando, olha, eu fui reprovado, mas a minha internet estava ruim, eu não consegui acesso, e milhões de questões. E até provar que focinho de porco não é tomada, já ia 2 anos, 3 anos de processo, e a escola, o professor seriam prejudicados. Então, para evitar essa judicialização, que veio essa resolução do CNE, o Conselho Nacional de Educação, que o MEC eu acredito que já deu a homologação, não acompanhei essa outra etapa, mas que busca minimizar o impacto disso na massa educacional. Né? Até para os professores não arrancarem os cabelos, eu já tenho pouco aqui, né? Então vou arrancar o quê? Mas a gente poder ter essa adaptação para corrigir ou melhor, para corrigir não, para evitar que a desigualdade de ensino no Brasil, que já é gritante, ela aumente ainda mais. Né? Para fazer com que você consiga ter um equilíbrio, né? Diminuir um pouquinho essa distância da questão de quem está na escola pública, que está na escola particular, quem tem o bom acesso, quem não tem, quem tem uma boa internet, quem não tem, quem gosta de estudar, quem não gosta, né, para que você busque evitar isso, para que no final do ano que vem você tenha a questão de, conseguimos fazer com que os déficits fossem resolvidos e a taxa de, vamos lá, criar uma hipótese, a taxa de 50% de reprovação chegou no final de 2021 na possibilidade de 8%, digamos. Né? Porque no final desse ano a gente vai ter uma tabela, todas as escolas vão ter a quantidade de alunos que vão reprovar. Mas como não vai acontecer, é bem possível que não aconteça essa reprovação, você vai ter esse dado estatístico. Em 2020, de 1.000 alunos da escola, 700 iriam reprovar. Aí ano que vem você vê, dos 1.000 foram só 80. Então você consegue mensurar isso com o tempo, essa questão de como que vai acontecer essa regulação, né, desse déficit. Eu acredito que seja esse o caminho que seja tomado mais à frente. Eu não visualizo agora outra possibilidade além dessa, né, de você conseguir fazer esses ajustes. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te pedir, na verdade, né, aproveitando que a gente está falando sobre isso, qual sua dica, já que você é da área, estuda, enfim, né, desde 2012 que você falou,
qual sua dica de como ensinar usando a tecnologia? Assim, o que você acha que é primordial? Agora, vou começar agora a dar uma aula online. O que eu preciso, seja como professor, como treinador de empresa, como consultor, enfim. Qual sua dica primordial para eu começar? Vou te dizer, se você não tem nada, você consegue começar uma aula ou um treinamento, não precisa comprar equipamento nenhum, gente. Nenhum equipamento moderno, 2.000, 5.000 reais de investimento, nada. Um celular de boa qualidade, né? Que tem uma câmera frontal legal, que você tenha um microfone bom, né? Pode ser aquele sem fio, ou um de fio aqui mesmo como a gente, ou aqueles fones de gamer que você coloca aqui, né, que eu uso nas minhas aulas. Inclusive eu tô com ele aqui, ó, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Um microfone de gamer desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, um headset com o microfone aqui. Pode ser isso também, porque você consegue, com o equipamento que tem em casa, dar a aula ou dar o treinamento. Um fone desse ou desse outro modelo, um celular, um tripé, né? Que você compra isso baratinho em qualquer loja, aquele engate do celular, encaixou. Aí você vê se vai fazer a aula vertical, como a gente está fazendo, ou horizontal. Horizontal. Né? Ah, mas a minha luz não é muito boa. Eu estou falando aqui contigo com um ring light que eu comprei. Aqui, ó. Se eu desligar a luz, olha como é que fica a minha imagem, ó. Ela muda. Agora eu estou só com a luz do ambiente aqui. Liguei de novo, já estou com a iluminação melhor. Mas as minhas primeiras lives, tipo, minhas primeiras, eu acho que 40 ou 50 talvez, foram com um abajur. Um abajur desse de casa, com aquela boca mais fechada um pouquinho, e uma lâmpada de LED. Não é porque a lâmpada incandescente ela esquenta muito, pode derreter o abajur. Mas a lâmpada de LED que ilumina bem, virada para mim, então meu rosto ficava razoavelmente iluminado. A princípio seria isso. Aí o professor ou o treinador botar aqui atrás um quadro, vai escrever alguma coisa, ou falando aqui. Isso no Instagram, tá? Se você vai para o YouTube, no YouTube você pode fazer uma live, também desse jeito aqui, no horizontal, falando, aí você pode também ter um painel aqui atrás. Se você quer compartilhar tela, né, usar um Word para escrever alguma coisa, ou desenhar alguma coisa, fazer um mapa mental, o que quer que seja, aí você tem duas opções basicamente. Ou usar um programa que te dê acesso a compartilhar essas telas. Muita gente utiliza um programa chamado OBS, tá? Que é muito pesado. Não é qualquer equipamento que consegue rodar esse programa bem. Então, só quem tem computadores top que vão conseguir fazer o uso bom desse OBS, e é um pouquinho complicado utilizar os recursos dele. Ou então fazer como eu faço. Eu utilizo uma plataforma de streaming, é o StreamYard, né? Que é gratuito, você tem 20 horas grátis por mês para poder fazer transmissões ali. Se você faz no gratuito, fica uma logomarca deles pequenininha aqui em cima, não me atrapalha, não me incomoda em nada, e a minha logomarca eu coloquei aqui embaixo. Né? E aí eu tenho 20 horas, dá, porque eu uso ela para fazer lives. Né? Se você passar dessas 20 horas, aí você tem que pagar. É em dólar, dá uns $20, eu acho. Mas dá para você fazer normalmente as aulas, né? Se você quiser gravar aulas e tal, e fazer por essa plataforma, compartilhando tela. Tá? Se for só o professor falando, YouTube de cara e vai-se embora. Né? Então dá para trabalhar com esses recursos. Então, basicamente, um celular, que aí você pode transmitir pelo Instagram, pelo YouTube, ou ainda pelo Facebook, tá? Que tem alguns recursos interessantes lá. Aí você pode transmitir com o celular na vertical ou na horizontal, fone de ouvido, um abajur com uma lâmpada de LED em casa. Acabou. Todos os recursos que você tem em casa, não precisa gastar em equipamentos e tal, e consegue fazer. Tanto para dar aulas para a escola, quanto para dar aulas para você poder ganhar um dinheiro, né, como uma aula particular, digamos, só que em larga escala, como para dar um treinamento. Né? Então as possibilidades da tecnologia são tendendo ao infinito. É só a gente preparar e pensar um pouco e ser criativo na relação do uso dessas tecnologias. A Ingrid colocou aqui, ó, tem que saber o mínimo de ferramenta que você vai utilizar. Não deixa Nossa, quantas... O pessoal escreveu muita coisa aqui, deixa eu chegar na tela, pronto. A Mariana está falando, novas formas de aprendizagem. A Ingrid, estar aberto ao novo, acho que com certeza, né? Se você, esse momento
todo professor, todo educador, treinador teve que se reinventar. Quem já não Uhum. estava nessa tecnologia, que é o seu caso, que já estava, com certeza teve que estar aí ao novo. O Arthur colocou aqui, ó, situação complicada, ficam os alunos que estão se formando esse ano e prestando vestibular. Eles terão desvantagens na minha visão. Sim, De vão uma ter. certa forma, eles vão. Eu não sei dizer se eles vão perder um ano. Eu posso falar assim? Não sei se eu posso falar assim, né? Mais ou menos. Mas porque se você não vai ser reprovado nem aprovado e eles vão ter que fazer um ano, eles vão acabar perdendo um ano, né? Estariam prestando vestibular e para poder o ano que vem continuar o que seria o último ano. Mais ou menos. Vamos pegar o pessoal, por exemplo, que está no terceiro ano, tá? Eles Ah, o vão Arthur terminar. colocou aqui, ó, digo em relação ao conteúdo. Ah, tá. Então vamos lá. Por exemplo, o aluno que terminou o terceiro ano agora, tá, em 2020, ele vai receber seu diploma, né, para poder entrar na faculdade caso passe no vestibular. Mas eu percebi também que tem uma proposta nessa resolução do CNE de que você tenha um quarto ano no ensino médio, em que o pessoal fique se preparando para os vestibulares, porque esse ano, em função da ausência do presencial, não deu, né? Então seria essa a questão. Mas teve um prejuízo na questão da preparação dos vestibulares, quando você faz aquele ritmo forte de estudar os conteúdos específicos e tal, teve. Mas não foi, por exemplo, eu e você prejudicados. Foram milhões. Então acaba que esse prejuízo foi diluído, homogeneizado em toda a massa educacional, toda a massa de estudantes, né? As instituições é que não vão refrescar nas provas. Então, muita gente, todo mundo vai acabar se dando mal nisso. A nota de corte vai baixar e tal, vai ter uma série de sequências. Mas quando a gente percebe que estão tendo propostas do governo federal, de governos estaduais, eu tenho acompanhado muito São Paulo, tenho falado muito sobre isso, a questão de você buscar formas de minimizar, né, fazendo esse quarto ano, fazendo a proposta de você trazer recursos, possibilidades para os alunos estudarem, eu acredito que a questão dessa perda razoável de conteúdo seja minimizada com essa possibilidade de aumentar o ano, né, o ano seguinte para o terceiro ano ser um ano de preparatório, como se fosse um pré-vestibular, e também de você conseguir fazer esse reequilíbrio dos conteúdos. Né? É como eu falei, vai ter um impacto, mas a gente ainda não consegue mensurar isso, né? Só a partir do Qual ano vai que vem ser que o a gente vai ver. impacto, né? Exatamente. E O INPE ano que vem deve botar taxa, pesquisa, estatísticas e tal sobre isso para a gente poder mensurar. E deixa eu te perguntar, você vive uma realidade que você é de escola particular, certo? Isso. Você vive uma realidade. Só que a gente tem, pelo menos aqui é muito falado, tem até uma pessoa que é uma professora que está aqui na live, a Verônica, que ela é da escola aqui de São Paulo, estadual, municipal, não sei. Uhum. Se ela estiver aí, se manifeste. É, e aí, ela mesmo, né, já falou algumas vezes, enquanto o pessoal que não tem acesso, por exemplo, à internet, que você vê aí que foram buscar material, apostila na escola, nem sempre foram, não conseguem. Como que você acredita que vão ficar esses alunos especificamente? Esse, pode falar. Não, é isso assim, como, ó, ela colocou aqui, já ia falar um pouco. Pode falar, Verônica. Como que você vai ficar esses alunos? Porque assim, uma coisa é você ter um professor igual você, que tem toda uma estrutura, igual você falou, você liga para o coordenador já entra em contato com a família, o aluno já aparece em sala de aula. Mas e quando você fala de alunos que não têm ou a família não está presente, ou não tem uma coordenação, ou não tem uma internet, às vezes não tem nem telefone. Enfim, tem gente que mal tem água encanada e luz. Infelizmente, ainda é uma realidade. Isso não é uma coisa que não acontece, a gente sabe que ainda é realidade. E que já era ruim, já tinha um déficit de ir para a escola, porque quando você não tem uma estrutura, você, melhor do que ninguém sabe, quando a gente não tem uma estrutura, para quando mesmo a gente vai para a escola, a gente ainda está em desvantagem. Uhum. Agora, como vão ficar para você, como professor, como vão ficar esses alunos que têm É, essa diferença, enfim, né?
Eu vou falar algumas coisas. Primeiro, eu concordo com a Mariana que vai ter um gap enorme, tá? E vamos fatiar essa resposta. Primeira coisa, quando a gente tem um déficit que já existia, nesse momento, digamos que ele fosse assim, ele agora está assim, ó, saindo da tela. Por quê? Você tem muita gente, e na casa dos milhões, como você falou, que não tem acesso à escola, mesmo que seja escola pública com qualidade, ele vai estar na escola mais próxima ali, cumprindo tabela, porque não consegue estudar, não consegue aprender, porque os professores têm problemas de estrutura, de infraestrutura, o professor se desdobra em 20, mas Ó, mesmo assim... antes, a Verônica até colocou aqui, ó, na minha realidade de escola municipal, percebemos que a minoria tem acesso à internet, o acesso às apostilas tem sido muito difícil. Alunos com dificuldades encontram muitas dificuldades em aprender sozinhos. Na minha Então, sala, por exemplo, apenas 9 acessam a internet. isso. E é esse um dos pontos dessa análise. A questão o gap é muito grande, a diferença é muito grande. E vai aumentar muito mais nessa pandemia. Vai ser um esgarçamento social muito maior. Né? Você vai ter muito mais gente com esse déficit. E alguém colocou, eu acho que foi a Mariana lá em cima também, a questão de como vai ser esse profissional no futuro. Aí a gente vê, primeiro, é uma coisa que não é de agora, já vem de vários governos para trás, pelo menos do governo Fernando Henrique para cá, em que você tem a tentativa de colocar alunos na escola, botando quantidade, mas nem sempre focando na qualidade. Tá? E aí você tem essa diferença grande, essa dificuldade, se refletindo na sala de aula. Como ela falou, poucas pessoas acessam a internet. Quando acontece de poucas pessoas acessarem a internet, o que deveria ser feito no mundo ideal, tá? Utópico? Que prefeituras, governos estaduais fizessem campanhas de doação de telefones. Eu estou com um telefone simplesinho, que o meu que é mais moderno, que é como eu faço lives, pifou. Inclusive eu estou usando aqui o da minha esposa. Né? Aí eu tenho um telefone aqui bem simplesinho, esse pequenininho aqui, é um LG antigo, que tem Android 5 ainda. A gente já está no Android 11, eu acho. Mas para o aluno poder assistir uma aula online, um telefone desse daqui é suficiente. Então que fizesse uma campanha com ONGs, para que, olha, façam doações em pontos A, B, C, para a gente distribuir isso, mas em larga escala. Eu vi algumas manifestações em São Paulo. Aqui foram distribuídos alguns tablets, eu não sei te dizer exatamente isso. O número, mas com certeza não atingiu aí... não, com certeza não. Porque eu acompanhei também umas 2 ONGs em São Paulo, em que estavam distribuindo, mas conseguiram distribuir tipo 500 celulares. E olha o tamanho da cidade de São Paulo. Né? Isso só na cidade. Aí você teve outras iniciativas. Teve aqui em Brasília um colega meu que também conseguiu arrecadar uns 40 celulares e entregou na escola pública, né, que ele dá aula numa pública e também na particular. Mas é um movimento tímido, só que se a gente conseguisse em grande escala fazer isso, reduziria a dificuldade dos alunos, pela questão do gadget, do aparelho tecnológico. Questão de acesso à internet. Seria também uma questão interessante de se utilizar o acesso de pré-pagos. De que maneira? Eu vou dar o exemplo do governador do Maranhão, que eu tenho acompanhado muitas coisas, e eu vi que interessante. Lá para maio, junho, se eu não me engano, ele fez o seguinte, olha, o governo quer comprar 80 mil chips pré-pagos. Tá? E entrou em contato com as operadoras e tal, acabou comprando 90 mil pré-pagos. E o governo botando crédito, né, naqueles chips para os alunos de escolas públicas poderem acessar a internet para acompanhar as aulas. Né? Então, os alunos tinham, quem não tinha celular, o governo fez essa campanha e conseguiu destinar uma quantidade grande de aparelhos para que as pessoas pudessem utilizar e bancou o acesso à internet. E aí eu entro numa terceira etapa. Eu vou depois ver os comentários aqui, tá? Que tem coisas interessantíssimas. Depois, você tem uma possibilidade. A escola, seja municipal, estadual, vai utilizar o quê? O Google Classroom. Você tem que ter uma parceria com o Google para poder ter acesso a todas as funcionalidades. Senão você vai criar um Google Classroom pessoal, né, particular, que tem menos recursos. Mas é uma possibilidade. Só que para o aluno, no celular pré-pago, o aluno carente com celular pré-pago, ele utilizar a internet para acessar o Google Classroom, por exemplo, o crédito dele vai ser comido assim, ó, tchum, 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 acabou. Aí qual é a grande jogada? Que poucos professores estão percebendo isso, até porque não estão acostumados com essa tecnologia. Absolutamente
todas as operadoras de celular têm acordos com as grandes redes sociais para que você possa navegar gratuitamente no WhatsApp e no Facebook, pelo menos nessas duas. Aí depois você tem as operadoras, algumas dando acesso ao Instagram de graça, YouTube e tal. Ah, o YouTube também, ele é de graça, em todas elas. Então, essa possibilidade que se coloca é o professor botar um vídeo no YouTube, fechado, né? Só quem os alunos que tiverem o link poderia acessar, ou até aberto para todo mundo poder ver. Ou o professor, e os alunos acessarem lá e assistirem, ou o professor criar, que é uma ideia que eu dei em uma live minha mais para trás, acho que a minha live foi a número 62, em que você pode fazer o seguinte, você cria uma sala de aula no Facebook. Você cria um grupo no Facebook, em que você tenha, digamos assim, Turma Jambeiro, sexto ano A, História. Aí os alunos do sexto ano A da escola pública vão entrar nessa turma. Só vão entrar com os perfis que você já cadastrou previamente. Fala, ó, a Thaís tem um perfil tal, então ela vai entrar. Não vamos deixar entrar outro perfil, para não ter nenhum vândalo, ninguém querendo postar besteira e tal. E aí você tem um certo controle do que pode postar, você pode botar moderadores, aí você pode botar a coordenação e tal, para gerenciar isso. E você pode fazer lives no Facebook. Tá aí um dos recursos que eu falei agora há pouco. Você pode fazer lives no Facebook para esse grupo. E essa live fica salva dentro desse grupo do Facebook para os alunos. E aí o aluno consegue, com o celular pré-pago, sem gastar créditos, ele consegue entrar, assistir todas as aulas, fazer os exercícios caso tenha que fazer, né? Mandar uma foto para você. E aí a questão de você utilizar esses recursos, né? De como vai fazer. Mas é possível a gente utilizar isso, né? Para tentar minimizar um pouquinho essa porrada que a população mais carente está tendo. Porque quem está em escola particular, seja uma escola particular meia boca ou uma top, você tem uma educação diferenciada da escola pública. Né? Você já tem, né? Na sala de aula você já tem uma educação diferenciada. Exatamente. Porque você vai ter a questão Porque a gente diferencia bem as duas esferas do seguinte, a escola particular visa o lucro. Então ela vai buscar otimizar ao máximo os recursos, fazendo com que a aula seja boa, porque se ela tem uma aula boa, vem mais alunos. Se a aula for ruim, vem menos. Então se o professor não está dando conta, ele roda, vem outro. A questão da escola pública, você tem professores excelentes, eu conheço muitos, fantásticos. Só que eles não conseguem ter infraestrutura boa para você trabalhar. E é aquela coisa, por mais que você tenha a sua capacitação incrível, se você não tem uma infraestrutura, a sua capacidade de trabalho fica tolhida. Né? A sua colega aqui, eu tenho certeza que ela é extremamente competente e capaz, mas se ela não tiver uma infraestrutura na escola pública, o potencial das aulas dela não vão conseguir atingir o máximo como poderiam. Porque ela não vai ter a estrutura. Às vezes não tem... Eu vou contar o caso de um amigo meu, Felipe, que é professor, esse que eu falei, que é da escola particular e pública. Chegou um dia, na escola particular, ele fez uma prova com os alunos no tablet. Os alunos fizeram cada um com seu tablet, tiraram da bolsa, tudo, iPad, não sei o que, fizeram. No dia seguinte ele foi para a escola pública. Não tinha papel para imprimir as provas. Ele pegou do caderno dele, um caderno grossão assim, que ele fazia o planejamento, arrancou 2 folhas para cada aluno, uma turma de 50 alunos, arrancou 2 folhas para cada aluno, escreveu as perguntas da prova no quadro. E os alunos copiando as perguntas e depois botando as respostas. Né? E o cara é doutor em biologia. Né? Então, olha como é que ele poderia desenvolver massa as aulas dele e tal. Aí a estrutura que ele tinha na escola pública, daqui de Brasília, que não permitia, muitas vezes, que ele conseguisse melhorar isso, evoluir isso. Né? Então é uma realidade que a gente tem na escola pública que acaba prejudicando esses alunos. Né? Quem não tem o acesso... Porque quem tem o acesso pré-pago pode fazer da forma que eu falei. Mas como alguém aí acima falou, quem não tem nem celular, né? Aí isso devia ter sido pensado desde o começo por prefeituras, governos estaduais, né, buscando até talvez parceria com o governo federal, para desde o primeiro momento fazer a questão de, olha, vamos caçar telefone aí com todo mundo, pegar doações, né, aqui, ó, aqueles telefones encalhados e tal. O Arthur até colocou que em São Paulo existe essa campanha de doação de telefones e notebooks que pessoas têm em casa e não utilizam mais. Uhum. Em compensação, a Verônica colocou que em São Bernardo do Campo não tivemos a iniciativa, nem mesmo gratuidade na internet tão solicitada pelos professores. Ou seja, você tem também 2 realidades, né? Você tem uma cidade
onde o prefeito está fazendo algumas coisas e outras que nada. Exato. Agora, o Arthur levantou um ponto aqui, que seria o nosso próximo ponto, porque a gente Uhum, focou muito no aluno, no déficit do aluno, no aluno, mas a gente tem muitos professores que... Como ficaram esses professores? Você vê aí, o Arthur comentou aqui, muitos professores desmotivados, sem infraestrutura, a Verônica colocou aqui, ó, tiramos leite de pedra. Então, como você, como professor, vê o lado do professor? Vamos entender que o aluno a gente já entende do déficit, de todos os uhum. problemas, mas o professor como profissional, como ele teve, né? Às vezes, quanto que não trouxe você, professor, para dentro da sua casa? Porque antes você tinha sala de aula, você deixava mais ou menos na sala de aula seus problemas. Agora Uhum. você trouxe a sala de aula para dentro da sua casa. Exato. Então, como que tá assim a cabeça? Como que o professor vai se adaptar nesse momento? Assim, eu vejo várias realidades. Tem professor que mora num apartamento pequeno, não tem um espaço só para ele, então às vezes ele está dando aula, está passando a esposa dele atrás, o filho que está assistindo aula online está perguntando uma coisa para outro professor do lado e tal. Aqui em casa eu tenho essa capacidade. Aqui eu estou, nesse momento, aqui essa parede atrás é do meu quarto. Eu faço minhas aulas aqui. Aí, às vezes, quando está muito quente, eu vou para a varanda, do lado da piscina, aqui em casa tem um palco, a família inteira de músicos. De músicos, eu tenho um pequeno palco aqui em casa. Aí, então, posso sentar lá, que é fresquinho. Ou eu vou para a casa da minha mãe, que fica no mesmo terreno, uma casa maior, uma sala ampla, que tem uma parede diferente. Então, eu tenho esses recursos, né? E mesmo assim, eu peço, gente, faz silêncio. Eu vou dar aula, fica, ó, para não atrapalhar. Aí é o cachorro do vizinho que late, é o meu cachorro que fica batendo na porta querendo entrar, é o meu vizinho de muro aqui, ó, que fica atrás dessa parede, tem quase que uma granja na casa dele, tem pato, tem codorna, tem ganso, tem galinha, então ó, vem esses barulhos e tal. Mas assim, a gente vai adaptando. A questão é, realmente, a gente trouxe a escola para dentro de casa e se por um lado a gente consegue usar a tecnologia para conseguir facilitar a nossa vida, não ter que trazer aquela montanha de papel, por outro lado, tem que administrar muito bem a questão do psicológico. Vários amigos meus, colegas professores, estão no psicólogo. Porque eles estão falando, velho, antes eu deixava o professor na sala de aula. Agora o professor está dentro do meu banheiro, cara. Sabe? Então, e aqui em casa ainda tem um agravante. Eu e minha esposa somos professores. Eu pego do sexto até o final do médio, ela pega do quinto para baixo. Então a gente tem a escola inteira em casa, né? Então assim, a gente, às vezes eu vou de madrugada cortando papel com ela, fazendo coisas que ela dá aula hoje no infantil, né? Ela me ajuda com algumas coisas também. As nossas filhas, uma já formou no ensino médio, a outra está no sexto ano. Então a gente tem essa preocupação constante de estar tentando evitar, a gente já está com a escola dentro de casa, mas evitar que os alunos entrem na nossa casa, né? De, sei lá, ter um som de casa, as irmãs brigando, por exemplo, lá e esse áudio vazar para cá, de você ter alguma situação de casa que não deva vazar, né? Eu, graças a Deus, nunca tive problema comigo, e nem minha esposa teve esse problema, de abrir a câmera ou o áudio para ter alguma situação constrangedora. Mas eu já tive aluno que foi pro banheiro com a câmera aberta. Aí eu olhei eu falando, ô fulano, fecha a câmera. Aí ele foi indo, eu falei, gente, pra onde é que ele tá indo? Aí ele foi andando, quando eu vi que ele abriu a porta, tinha um vaso sanitário na frente, eu, pum, chutei ele da sala. Eu tive que expulsar ele de sala, e depois, professor, o que aconteceu? Eu falei, cara, você ia usar o banheiro, câmera aberta. Ah, não percebi. Então o professor tem que estar ligado nisso também. Porque na internet, a gente já viu juiz tomando banho com a câmera aberta e tal, a gente já viu cada absurdo, né? Mas a questão do professor, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque a gente agora tem que tomar cuidado com o que a gente, mais cuidado ainda com o que a gente fala, porque uma brincadeira que em sala de aula seria perfeitamente compreendida, na internet pode ter uma conotação diferente, o pai ver a gravação, não gostar e querer te processar, e ter uma série de problemas. Então a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque na maioria das escolas está gravado, e a cobrança aumenta, né? E você... Vamos. Diga. Desculpa te cortar, é que nós estamos 4 minutinhos do final, nem Ah, meu parece, pai, mas já não passou. é? E eu tenho duas perguntas aqui que eu queria que você respondesse.
Uhum. Você acredita que pode ser uma nova maneira de ensino no ensino médio, como existe AD na graduação? Sim, inclusive isso está dentro das propostas da BNCC, tá? Que são os itinerários formativos no ensino médio. Eu ainda vou fazer uma live sobre isso lá para novembro, tá? É... Ah, legal aqui. Vai ter essa opção, se eu não me engano, a partir do ano que vem já vai ser possível que os alunos escolham. Vai ser basicamente 21 ou 22, tá? Que vai ser a aplicação disso. O aluno vai escolher. As matérias obrigatórias vão ser basicamente história não, desculpa, matemática e português. E aí eles vão poder escolher, que era antigamente o científico e o clássico. O aluno vai escolher essas duas e mais aulas de área de humanas ou mais aulas de área de exatas com saúde, né? Então, assim, se for bem administrado, vai muito bem esse caminho. Se não for, vai ser uma bomba no colo das escolas. E aí eu já te adianto o seguinte, grandes grupos educacionais online, como o grupo Croton, que é dono da Anhanguera, da Unopar, da Uninter e tal, ou o Ser Educacional do Nordeste, que tem a Uniaselv e tal, várias faculdades, estão comprando escolas de ensino fundamental e médio, principalmente grandes grupos educacionais. Né? O objetivo que tem de faculdades a escolas de crianças está bem na frente, porque eles conseguem com isso já ter todo o caminho. Né? Ele já tem um grupo gigantesco que dá aula em todos os segmentos. Mas a Croton está comprando muitas escolas, né? O sistema COC também vai estar na dianteira. Então, faculdades, universidades online, né, EAD, que estão comprando ou que já têm escolas do ensino básico, vão estar bem na frente e já vão saber, já vão ter a experiência de colocar isso em prática. Quem for aluno dessas estruturas vai andar bem para frente. Quem não for, ou as estruturas públicas que vão começar a trabalhar com isso, se não começarem ontem, vão ter problemas na frente os alunos que vão pagar o pato. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Dá tempo? Vamos tentar. O que você acha da educação digital aplicada no mundo corporativo? É efetivo? Agora acho que essa é para mim, né? Manda aí. Não, com certeza é efetivo. Hoje a gente já tem, né, muitas empresas, pelo menos na realidade que eu vivo, que a gente teve que se reinventar e fazer muitos treinamentos à distância, porque você tem filiais, enfim, que antes você se deslocava e hoje você não pode mais fazer isso. Então, com certeza, a educação digital veio. É aquilo que você comentou, falou no começo, a gente estava tentando de uma forma gradual e aí, de repente, veio como uma avalanche. E sabe aquela história, a onda? Você estava na marolinha, aí veio arrumar com tudo e aí a gente teve que se adaptar a essa nova tecnologia. Então, eu acho que com certeza veio para ficar e vai fazer um diferencial. Infelizmente, tudo que você falou, a gente no mundo corporativo, a gente sente tudo isso quando vai fazer, por exemplo, uma seleção. Então, você vai corrigir uma redação, alguma coisa de um candidato, você já tem. É isso que você falou, esse gap, a gente já percebe. Quando você vai fazer uma seleção para alguém, né, mais com um menor conhecimento, de uma estrutura familiar mais com dificuldade, você já tem essa diferença num processo seletivo. Enfim, nós estamos entrando no nosso 1 minuto aqui final. Queria mais uma vez te agradecer. A live acabou passando tão rápido. Não é? Espero que a gente tenha conseguido aí falar um pouco sobre o assunto. Então, mais uma vez, a Mariana, que está aí, minha sócia, em nome da Gente S.A., quero agradecer por você ter aceito e ter falado. Enfim, amanhã você falou que tem live, aproveita seu 1 minuto aí, faz o seu discurso, vende aí sua live para o pessoal participar. Beleza, obrigado. Seguinte, pessoal, rapidinho porque vai acabar. Amanhã, às 21 horas, no meu YouTube, tá? youtube.com/Professor Jambeiro. Eu vou estar lá às 21 horas falando. Amanhã vai ser uma live incrível que eu já montei, que vai ser Harry Potter e a educação. Eu vou fazer um paralelo entre Hogwarts e as nossas realidades de sala de aula, tá? Não percam, vai ser fantástico. Eu já vou disponibilizar depois o link no meu Instagram, ali na biografia. Você clica, aí vai lá no link, já coloca, se inscreve no canal, já coloca o sininho para vocês assistirem. 21 horas, Harry Potter e Educação, Professor Jambeiro no YouTube.
Obrigado, viu, Thaís? Um beijo, Imagina, eu muito que obrigado. agradeço. Obrigada a todo mundo que participou também, com perguntas, interações. Enfim, fica aí a rede do Professor Jambeiro no Instagram, professor.jambeiro. E quem Me puder, sigam. assiste, com certeza, e já assiste a live de amanhã, que Harry Potter vai estar show. Me sigam, viu? Todo mundo